O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho cancelem nossos pecados. Amém. No Evangelho de hoje lemos as bem-aventuranças segundo Lucas. Também Mateus nos traz a bem-aventurança com algumas diferenças, porque a bem-aventurança em Mateus ele está numa montanha. Já para Lucas ele estava numa montanha e desce da montanha, e na planície ele vai falar sobre as bem-aventuranças. Para Mateus, essas bem-aventuranças são 8, e depois ele vai falar sobre o ai de vós. Para Lucas não. Para Lucas são 4 bem-aventuranças, e logo na sequência ele já fala de uma forma coligada os ais, que não é uma questão de uma advertência, né? Cuidado vós, porque estão vivendo assim. É uma advertência para que possam repreender, possam retomar a sua vida de uma outra forma. E Jesus fala próprio da pobreza: ai de vós, os pobres, porque de vosso é o reino dos céus. Ai de vós, os que estão famintos, que serão saciados, os que choram, porque riem. E ai de vós, aqueles que vos e bem-aventurados, aliás, os que têm fome, os pobres, os que têm fome, os que choram, e aqueles que são odiados por causa do meu nome, que são perseguidos, insultados por causa do meu nome. Porque assim foram tratados os profetas. Jesus está dizendo que a bem-aventurança ela é diferente do mundo. Ai de vós, aqueles que são bem tratados, os ricos, os que comem com fartura, esses devem estar preocupados, porque esses serão tratados muito bem aqui na terra, mas, segundo Deus, eles sofrerão, porque chegará o dia em que eles deverão dar conta das suas vidas. E nós somos chamados a ser esses que devem viver essas bem-aventuranças,
não é que nós devemos buscar as coisas, mas devemos viver tudo por um motivo. Devemos saber viver tudo o que vivemos por um motivo, que é Jesus Cristo. Tudo o que passamos, tudo o que vivemos, tudo o que sofremos, todas as alegrias e tristezas, deve ter um motivo: Jesus Cristo. É Jesus Cristo o motivo de tudo na nossa vida. Deveria ser esse o motivo de tudo. Os profetas faziam tudo em nome do Senhor Deus. E era por Deus que faziam tudo. Que sofriam, que anunciavam as profecias, que faziam tudo. Nós somos chamados também a profetizar com a nossa vida, a manifestar a nossa fé por amor a Jesus Cristo, e fazendo assim vivemos as bem-aventuranças. Se procuramos viver neste mundo os prazeres deste mundo, as alegrias deste mundo, os gozos deste mundo, nós devemos ser coitados. Se buscamos as coisas melhores deste mundo, seremos tratados por Deus como coitados. Ai de vós, ai de nós, se nós vivermos essa vida buscando próprio essas coisas. E na segunda leitura nós vemos que Paulo, já naquele tempo, com a comunidade dos Coríntios, ele teve uma dificuldade, porque já alguns começaram a duvidar da ressurreição. Acharam que a ressurreição não era para todos aqueles que creem em Cristo, que Jesus não morreu e ressuscitou para nos dar uma vida nova, para que Ele não abriu o paraíso para nós. Eles começaram a se desvirtuar, começaram a pensar de uma forma errônea, errada, e duvidar da ressurreição. E Paulo vai dizer: se vocês duvidam que nós iremos ressuscitar em Cristo, então a sua fé é vã. Se tudo que nós vivemos aqui nessa terra permanece nessa terra, toda a nossa fé é vã. Todo sofrimento é vão. O que compensa viver as bem-aventuranças de Cristo, por amor a Cristo, em nome de Cristo, se depois dessa vida acabou tudo? É próprio porque acreditamos que Cristo ressuscitou, para nos ressuscitar com Ele, é que vale a pena viver essas bem-aventuranças. Vale a pena ser insultado por amor a Cristo. Vale a pena ser perseguido por amor a Cristo. Vale a pena ser firmes, fiéis com Cristo, porque nossa recompensa será eterna, será grande, será a ressurreição. Então, a ressurreição faz parte da nossa fé. Se cai a ressurreição de Cristo, cai toda a nossa fé. Se nós devemos viver aqui para depois morrer, ser enterrado e desaparecer, o que compensa tanto sacrifício? Por que Deus mandou tantos profetas que sofreram a vida inteira para depois sumirem, desaparecerem? Agora, a ressurreição não é para todos. A ressurreição, primeiro, são para os batizados, são para os filhos de Deus, aqueles que nasceram no batismo, se purificaram no batismo, se tornaram filhos de Deus. Esses serão ressuscitados. Mas, dentre esses, também aqueles
que permanecerem fiéis até o fim. Não basta apenas ser batizado, não basta apenas participar da missa, não basta apenas cumprir preceito. Temos que converter o nosso coração, converter a nossa mentalidade, converter os nossos atos, para nos tornarmos verdadeiros cristãos. E Jeremias, ele vem falar uma coisa forte: maldito o homem que confia no outro homem. É maldito todo homem que confia no homem, no outro homem. Isso nos deveria fazer pensar, porque quantos estão acreditando cegamente, fielmente nos homens hoje em dia? Quantos estão seguindo os mandamentos de Deus? Quantos estão deixando os mandamentos de Deus para seguir os preceitos de homens, os mandamentos de homens, confiando na palavra de homens, que se dizem governantes, se dizem cientistas, dizem que estão salvando vidas, mas são homens que se vendem, são homens que têm os seus próprios interesses, são homens que, se você morre, não vai chorar no seu túmulo. São homens que estão pensando nos projetos deles. E muitos estão seguindo essas pessoas em nome de uma pseudociência, em nome de tantas coisas. E nós, o que nós devemos fazer? Nós devemos viver essa palavra. Bendito o homem que confia no Senhor. É no Senhor que nós devemos confiar. No Senhor. E quão poucos são as pessoas que hoje estão confiando no Senhor, estão procurando colocar em prática os seus preceitos, estão lendo, rezando sobre a Sagrada Escritura, estão procurando colocar sua vida nos eixos segundo os mandamentos de Deus. Muitos mais são aqueles que estão seguindo os homens do que seguindo a Deus. E se você segue a Deus, se você vai contra os homens, tem os outros homens que te cancelam, que te anulam, que te olham torto, porque você não está obedecendo a um preceito humano, um preceito de homens. Se você comete pecado, se você comete adultério, se você está com outras mulheres, se você está se drogando, ninguém te olha torto. Se você rouba, ninguém te olha torto. Tem alguma coisa errada? Nós somos aqueles que devem seguir a Cristo. Bendito o homem que confia no Senhor. Em quem eu estou colocando a minha confiança, a minha esperança? Ou será que eu também não estou acreditando na ressurreição? Será que eu também não acredito que vou ressuscitar com Cristo? E a mesma coisa fala o Salmo: feliz todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos. Quantos perversos estão no poder, estão cometendo
de fato perversidades, estão fazendo coisas que, mas para vocês, para todos nós, eles são bons, porque se mostram bons. É a propaganda, né? É a propaganda. Como me disse alguém, um ovo de um pato, acho que é o ovo de um pato ou de um avestruz, ele é bem melhor do que o ovo da galinha. Mas quando a galinha bota o ovo, ela canta. Então quem canta chama mais atenção, se vende, né? Então acreditamos na propaganda, naquilo que eles falam, naquilo que eles dizem, e não vamos atrás da verdade, não vamos atrás daquilo que é bom, não vamos questionar. E assim vivemos como uma árvore, que está plantada no meio do deserto. Por quê? Porque confia no homem, e lá não chega água, mas aqueles que confiam em Deus estão plantados perto de uma torrente, então sempre terá água, sempre Deus vai providenciar água para os seus filhos. Cabe a nós decidirmos se seremos levados como folhas ou se fincaremos nossas raízes em Deus. Se fincaremos nossas raízes junto às águas de Deus, às fluentes de Deus. E Jesus, o que ele fez? Ele pegou toda essa sabedoria de que quem confia no homem é maldito, e de que quem confia em Deus é bem-aventurado, não será abandonado, e colocou nas bem-aventuranças. Na realidade, o pobre que é bem-aventurado é aquele que confia em Deus. O pobre é aquele que não confia nas suas forças, não confia na sua segurança, mas confia em Deus, que sabe colocar toda a sua esperança em Deus. Este é o pobre. Este é aquele que espera ser saciado por Cristo, que espera sempre, que confia próprio em Deus. Esses são os bem-aventurados. Se queremos ser bem-aventurados, devemos confiar em Deus, escolher entre o homem e Deus, escolher por Deus. E veremos a bem-aventurança. Já se nós escolhermos seguir os homens, ai de nós, ai daqueles que confiam no homem. Jesus ainda faz uma advertência: ai de vós, porque assim viveram os profetas. Jeremias, ele vai falar: maldito é o homem, maldito é o homem que confia no outro homem. Porque a escolha é nossa, nós é que escolhemos. E se nós abandonamos a Deus, abandonamos a sua palavra, se nós nos enchemos sempre dos mandamentos dos homens, da forma de pensar dos homens, e não confiamos em Deus, não lemos a sua palavra, não nos alimentamos da sua palavra, se nós não buscamos ter uma vida de oração, somos levados como folhas, porque nós não ficamos raízes em Deus. Por isso, irmãos, procuremos nós decidirmos, temos Deus do nosso lado, que nos promete uma vida eterna, uma ressurreição, que enviou o seu próprio Filho para nos conceder essa ressurreição, que abriu o paraíso para nós. Ou confiamos nele,
ou iremos perecer com os homens deste mundo? Que o Senhor nos ajude a fazermos as escolhas certas, abrirmos a nossa mente, abrirmos o nosso coração e procurarmos sempre seguir a Cristo por toda a nossa vida. Seguir a Cristo, o que vale também, o que quer dizer também que às vezes seremos também e poderemos ser também perseguidos, poderemos ser também caluniados, poderemos sofrer, mas sofreremos por amor a Cristo. E se sofremos por amor a Cristo, a nossa recompensa será grande no céu.